Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre o projeto Epilepsia em Foco, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. O projeto promove ações educativas sobre a epilepsia para a comunidade acadêmica e para as pessoas que convivem também com essa condição. Fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. Hoje quem está com a gente, a intérprete de Libras, é a Ruth, ela que se descreve como uma mulher negra de cabelos cacheados que estão amarrados em coque e ela também usa óculos. Muito bem, e eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá. E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso sofá para receber então os nossos convidados. Na verdade, começar então esse nosso bate-papo com eles, né? Porque está aqui comigo hoje a professora Aline Pansani, coordenadora do projeto Epilepsia em Foco do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. E ela se descreve como uma mulher branca, com olhos castanhos e cabelos castanhos na altura dos ombros. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria de agradecer o espaço para falar de um tema tão importante, que é a epilepsia, muito estigmatizada e pouco falada. Então, parabéns também pela pauta. Muito estigmatizada mesmo. E a gente é que agradece pela presença. E com a gente aqui também, hoje, para conversar nesse nosso bate-papo, o professor Diego Colunhati, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG também, e ele se descreve como um homem branco, alto e calvo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Cássio. É um prazer estar aqui. Assim como a professora Aline, gostaria de agradecer também essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho a respeito da epilepsia. Agradeço também pela presença. Muito bem. Então, como a senhora mesmo disse, é algo muito estigmatizado. Existe, às vezes, até ali um preconceito mesmo, né? Vamos dizer assim. É um preconceito a respeito de pessoas que sofrem com essa condição. Exatamente. Por muito tempo, né, a epilepsia foi tratada como não sabia, não tinha os exames de imagem, não tinha os diagnósticos como temos hoje. A epilepsia era tratada como uma doença espiritual. Né? E você vê até em alguns trechos da Bíblia, algumas passagens que remetem a ataques, né? Na verdade são crises, mas eles colocam como ataques epilépticos, e colocando como se fosse uma possessão demoníaca. Então isso contribuiu para que essa doença fosse estigmatizada, e isso prejudica não só a pessoa que se sente excluída, mas também isso atrasa a busca pelo diagnóstico correto e também pelo tratamento. Depois, já com o avanço, né, das terapias, da medicina, já se descobriu que a epilepsia ela é uma doença do cérebro. Tá? Então, ela é uma doença, e aí tem algumas questões interessantes para sermos inclusivos também em relação à epilepsia. Então, nunca chamar uma pessoa com epilepsia de epiléptica, correto, o termo correto é pessoa com epilepsia, porque ela não é a doença. Sempre a pessoa, né, antes da condição Pessoa com dela. epilepsia, exatamente. Nunca ataque epiléptico, é crise epiléptica, né? Então, nós temos vários tipos de crises diferentes. Tem crise que tem a manifestação motora, onde a pessoa pode, inclusive, cair no chão, tem a famosa convulsão, a crise tônico-clônica convulsiva. Mas temos também crises mais sutis, né? As crises focais, onde às vezes a pessoa vai mexer uma parte do corpo, às vezes tem algum sintoma olfativo, sente algum cheiro, vê alguma luz diferente, por isso que também é estigmatizado, que acha que é algo que de espiritual, né? E não é por conta da área do cérebro que está sendo ativada naquele momento. Ou seja, a senhora fala sobre focos de luz que podem desencadear. Professor, explica pra gente, continuando então, às vezes aqueles estroboscópios, que são as luzes que piscam, principalmente em teatro, shows, isso pode desencadear? Sim, pode desencadear.
É importante dizer que a epilepsia, ela pode ter diversas causas e ela pode ter também vários fatores que nós conhecemos como gatilhos, o gatilho para a crise. Então, de paciente para paciente, existem gatilhos que podem ser diferentes. Um dos gatilhos que ficou, acho que talvez mais famoso, até por conta de alguns desenhos que tem muitas luzes que piscam numa alta frequência, é o gatilho da luz, e geralmente essa luz estroboscópica. Então, geralmente, tem pessoas que têm uma maior sensibilidade, quando expostos a essas luzes que brilham demais, piscam numa alta frequência, pode ser um gatilho de crise. Mas os principais gatilhos de crise, que a gente até recomenda para todo mundo que tem epilepsia e para quem convive, que tem que tomar bastante cuidado, são o estresse, a privação do sono é extremamente importante. Então, para aqueles alunos universitários que têm epilepsia e na universidade tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita pressão, tentar administrar bem essas questões, dormir bem, fazer uma atividade física, desde que seja uma atividade física que tenha sido recomendada pelo médico, e todo paciente com epilepsia pode fazer, né, atividade física. Isso melhora muito a questão do estresse, a qualidade do sono, né? Tentar evitar o álcool, dependendo do tipo de epilepsia que o paciente tem, dos remédios que toma. Então, o uso abusivo do álcool, e às vezes até o uso recreacional não é indicado. Então, fugir dos pontos gatilhos, e a luz estroboscópica é um deles também. Boca seca é um dos sinais para quem está prestes a ter uma crise? Não necessariamente. Em alguns tipos de crise epiléptica, o paciente pode ter quando a crise se inicia, ele pode ter um sintoma que a gente chama de aura, né? Sintomas de aura, onde ele percebe que vai ter uma crise. Isso pode ser alguns sintomas neurovegetativos, né? Às vezes o estômago, aquela borboleta, né, na barriga, às vezes luzes piscando, como se fosse a aura da enxaqueca. Ele consegue avisar antes que está tendo sintomas? Nestes casos, quando ele tem a aura, ele consegue avisar e consegue se proteger. Mas muitas das vezes o paciente não tem essa aura. Então ele tem a crise do nada. Então daí a importância das campanhas de conscientização, porque toda vez que a gente vai falar sobre epilepsia, as pessoas, principalmente a crise convulsiva, né, que é a tônico-clônica generalizada, que é um dos vários tipos, que é aquela que a pessoa cai no chão, tem excesso de salivação. Quando a pessoa tem essa crise, ninguém sabe socorrer. Muitos ainda têm o conceito errado de que a saliva, né, que é liberada na boca, é contagiosa. A epilepsia não é contagiosa, pessoal, fiquem tranquilos. É muito importante a gente destacar isso. Exato. Ou quando tem a crise, as pessoas erroneamente querem colocar algum objeto na boca, porque eles pensam assim, eu vou desenrolar a língua, né? E não existe, o paciente a pessoa com epilepsia, ela não vai engolir a língua, tá? Então, quando a pessoa vai... É outro mito. É outro mito. Muito então, divulgado. Quando se tenta desenrolar a língua, o que acontece? Você pode, primeiro, a pessoa que vai tentar colocar a mão dentro do paciente, da pessoa com crise, pode ter um corte profundo, pode decepar o dedo, porque durante a crise tem uma ativação muito forte desses músculos, inclusive músculos Serra mastigatórios. mesmo, né? Exatamente. E pode aí sim prejudicar a pessoa. Outros dizem que coloca colher, né, para evitar que a pessoa morda a língua. A colher na boca? Colher na boca, colher de plástico. Qual que é o problema disso? Tem pacientes que chegam com os dentes quebrados, com a boca toda machucada por conta desses objetos. Ou então colocar pano na boca também para deixar a boca aberta, a via aérea aberta. Isso também não pode, porque você pode prejudicar a respiração dessa pessoa. Então tudo isso é mito e muitas pessoas ainda têm esse conceito errado. Durante muito tempo mesmo eu escutei isso. Durante a minha infância eu convivi com uma vizinha que tinha epilepsia e quando ela tinha essas crises, para uma criança que escuta mitos ali das pessoas adultas, é terrível lidar com a situação. Só que quando você passa a compreender e escutando algumas situações errôneas como essa, na intenção de ajudar, você acaba atrapalhando, né? Agora, a pessoa está caída no chão. Eu posso contê-la no sentido de segurar para ela não se debater ou não? Com alguns cuidados. Nós temos um protocolo que a gente divulga bastante, que é um protocolo que foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Epilepsia, e a Liga Brasileira de Epilepsia também segue o mesmo protocolo, que é um protocolo que nós chamamos de CALMA.
Porque a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer ao presenciar uma crise convulsiva é primeiro manter a calma, né? E aí, por que essa calma? Porque você tem que ter a tranquilidade de olhar o ambiente onde a crise está ocorrendo e aí tentar diminuir os riscos de lesão daquela pessoa que está em crise. Então, a primeira coisa a fazer, caso você tenha algum objeto mais fofo, mais macio, alguma coisa perto que você possa colocar para proteger a cabeça da pessoa, isso é o ideal. Principalmente se for uma crise em que a pessoa está mexendo muito a cabeça, tem o risco de bater. Depois também olhar o ambiente. Tem algo perto daquela pessoa que pode colocá-la em risco? Uma mesa de vidro, uma faca, ela está perto da guia de uma sarjeta, ela está caindo, está próxima de uma linha do trem. Óculos. Óculos, ela está usando algum óculos, corrente, se for uma corrente muito solta, estiver apertada. Então, olhar o que pode causar algum problema e aí, obviamente, tentar afastar. O porquê que da contenção, eu falei, tem que ser com cuidado. Porque, obviamente, se ela estiver perto de uma sarjeta ou perto de uma linha de trem, você vai ter que puxar aquela pessoa e tomando cuidado. Muitas vezes ela está com um movimento de braços muito forte para que você não se machuque. Mas se você tentar conter uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva e mexendo muito os membros inferiores e superiores, você pode acabar você se machucando ou machucando a pessoa. Tem muito caso de luxação de ombro por conta de tentar segurar. Então é afastar, liberar o ambiente, trazer a pessoa para um ambiente seguro, proteger a cabeça e, se possível, tentar virar a pessoa de lado ou pelo menos a cabeça de lado. Por quê? Porque embora a pessoa não vá nunca engolir a língua, o que pode acontecer é às vezes a pessoa em crise morder a língua, morder o lábio, isso tem um sangramento, às vezes tem um pouco a mais de salivação e virando a cabeça de lado quando possível ou pelo menos o corpo, aquilo tende a escorrer para fora e a pessoa vai ter uma menor possibilidade de engasgo, por exemplo. Outro fator importante, e isso é muito importante da calma, é claro que a primeira vez é muito difícil, mas é tentar mensurar o tempo da crise. Porque uma crise epilética ela é uma crise que vai durar ali em média 1 minuto e meio, né? Quando a crise passa de 5 minutos, já entra numa situação que nós conhecemos como status epiléticos, que é o estado epilético, que é uma crise que não cessa. Essa é uma situação um pouco mais séria e que geralmente necessita da intervenção médica. Então, quando a pessoa começou a ter convulsão, medir o tempo. Deu 5 minutos, ligar para o SAMU ou ligar para o bombeiro. Então, pedir um auxílio médico, daí é necessário, mas somente acima de 5 minutos. Uma crise mais curta do que essa, não tem a necessidade. Poxa vida, mas estou sozinho, não tenho ideia de quanto está durando essa crise, eu não sei o que vai acontecer. Melhor pecar pelo excesso do que não. Daí liga para o SAMU, liga para o bombeiro. Porque às vezes a pessoa fica nervosa, né? Claro. No momento, não sabe lidar realmente. Essa contabilização às vezes nem passa pela cabeça na hora. Exato. E só complementando, que nem esse protocolo, quando tem as ações da UFG e a gente leva a equipe do projeto, a gente tem essa parte de divulgação dos primeiros socorros. E esse calma, ele é bem simples, né? Porque manter a calma e cada letrinha tem um significado. C, colocar de lado, a pessoa de lado, para justamente, como o professor Diego disse, para não ir para o pulmão, né? Essas secreções. O A, né? Apoiar a cabeça, para não bater a cabeça. Olha que legal. O L, localizar objetos, para que não se machuque. O M, monitorar o tempo. E o A é acompanhar. Então, após a pessoa ter tido uma crise, é importante que alguém fique lá com ela, né, para dar os primeiros socorros, falar que ela teve uma crise, perguntar se ela precisa de ajuda, né, ver a questão de se precisa ligar para alguém. Então, se é a primeira crise, se a mulher está grávida, se machucou, ou se tem crises mais de 5 minutos, chamar o SAMU. E uma história interessante em relação a isso, que numa dessas ações, foi uma aluna da UFG com os irmãos. E ela estava com um irmão pequeno. E a gente estava explicando o calma para esse irmão. E depois ela veio entrar em contato conosco e disse que na casa dela teve um dia que um dos irmãos teve uma crise e o irmão menor estava sozinho, né? E ele soube aplicar os primeiros socorros corretamente porque ele lembrou do treinamento da palavra calma. Então, você vê como que a divulgação ela é importante. Sem dúvidas, e é tudo isso que é desenvolvido e trabalhado pelo projeto Epilepsia em Foco, que é desenvolvido pela professora, que é coordenadora, e também pelo professor Diego. Eles que fazem parte, então,
desse projeto, né, o projeto Epilepsia em Foco. Quero aqui agradecer então mais uma vez a professora Aline Pansani, coordenadora do projeto Epilepsia em Foco do Instituto de Ciências Biológicas. Muito obrigado. Também ao professor Diego Coluniati, do Instituto de Ciências Biológicas e também membro do projeto. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. E acompanhe a gente nas redes, tem muitas... Deixa rapidinho pra gente. @ep_em foco. Pronto, tá aí o recado. Muito obrigado. E agora, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você, então não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que o Clube de Astronomia Cecília Payne, uma iniciativa dos estudantes do Instituto de Física da UFG, capturou imagens do cometa C2 2023-A3, que é mais conhecido como cometa do século, devido ao forte brilho que ele tem. O astro foi visto seguindo em direção ao Sol. E o registro astronômico é fruto de uma viagem para Alto Paraíso de Goiás e foi feito no dia 29 de setembro, por volta das 5h30 da manhã, antes então do amanhecer. Os integrantes do clube utilizaram um telescópio de 150 milímetros e uma câmera fotográfica para registrar essa imagem que vocês estão vendo aí agora na tela, que foi visível, né, então ali na região leste de Goiás, pouco antes do amanhecer, por volta das 5h30 da manhã. Muito bem. E agora eu te conto que estudantes do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG espalharam bituqueiras na universidade para incentivar o descarte correto de restos de cigarro. São alguns recipientes que vocês vão ver agora na imagem. Quem traz mais detalhes para a gente são os estudantes de jornalismo da UFG, com a orientação da professora Gabriela Marques. Rodou. Uma bituca de cigarro descartada incorretamente pode levar até 5 anos para se decompor na natureza, além de ser uma causa recorrente de incêndios, principalmente em um tempo seco e de baixa umidade. Pensando nisso, alunos do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, por meio do GAIA, empresa júnior do Instituto, e do projeto Multiplicando Saberes sobre o Solo, criaram a iniciativa Bituca Zero, que visa o descarte correto de restos de cigarros em compartimentos previamente preparados. Feitos com material reutilizado, diversas bituqueiras foram espalhadas em áreas de grande movimento do Campo Samambaia. Além do descarte adequado e seguro, o projeto também funciona como cartão de visitas, estampando um QR Code que leva para as redes sociais de seus idealizadores. Agora vamos então para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Hoje quem está de volta com a gente é o Amadeus Pamplona. Quero aqui então recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Você já virou figurinha carimbada, tá vindo todos os dias, sempre com dicas boas. E quais são as de hoje? Maravilhosas. Bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje trouxe 2 dicas bem legais para vocês, mas antes eu vou fazer a minha descrição pensando em nosso público cego e de baixa visão. Como o Cássio falou, meu nome é Amadeus, eu sou um homem jovem branco, com cabelos longos, castanhos claros, que hoje eles estão presos em um coque. E também olhos escuros e eu uso barba. Bom, para a nossa primeira dica de hoje é que o Departamento de Educação Infantil do CEPAI UFG vai realizar o evento Arte de Contar Histórias com a Primeira Infância. Essa iniciativa é pensada para as crianças da comunidade interna do CEPAI e também familiares, bem como docentes, estudantes e a comunidade em geral. O principal objetivo é incentivar a imaginação e criatividade das crianças, também de adultos, por meio do contato com a literatura infantil. O evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2024, a partir das 8 horas da manhã, no Departamento de Educação Infantil do CEPAI. Muito bem, dica boa, dica dada. Já realizamos também vários outros
divulgações aqui sobre a literatura infantil, a arte de contar histórias com a primeira infância, é muito bem mesmo, então dica dada, Cássio. E bom sim, né, Amadeus, que faz essa interação também entre os familiares e a criança, justamente para incentivar também que não aconteça só dentro do ambiente escolar, mas também em casa. Exatamente. Né? O que mais que a gente tem para hoje? Bom, Cássio, mudando de assunto, o Laboratório do Livro Leitura, Literatura, Informação e Biblioteca, o Libres, está realizando uma semana comemorativa dos 10 anos de existência desse laboratório. Desde a fundação, o Libres fomenta a leitura e a literatura e promove ações que estimulam o ato de ler. A semana comemorativa vai até sexta-feira, com oficinas e contações de histórias. E no encerramento do evento será realizado a inauguração da Biblioteca Comunitária ADUFG, Libres, no primeiro dia de novembro, às 6 horas da tarde, na sede da ADUFG, que fica lá no setor leste Vila Nova. E para conferir toda a programação da semana comemorativa, acesse o Instagram ADUFG Sindicato. ADUFG Sindicato, tudo junto no Instagram. Então, 2 dicas hoje bem da literatura, Cássio. Com certeza. Tá aí então. É só você comparecer e também, se tiver alguma outra dúvida, tirar as dúvidas por meio do @ladadufg. Muito obrigado, viu, Amadeus? Obrigado, até a próxima. Cássio. Até a próxima. Pessoal, já vou indo nessa também, mas te espero amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado pela companhia. Beijos e até mais. Tchau!